Agora são 8h03, são as informações de Rico Viana. A gente vai para a próxima pauta então, Nonato. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou no último dia 10 de janeiro os editais do Concurso Nacional Unificado. É um projeto do governo que visa centralizar os editais federais autorizados no ano de 2023, introduzindo uma abordagem única para a aplicação das provas. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames. Tudo bem, Marco Antônio? Muito bom dia para o senhor. Queria que você começasse então já contando para a gente como que isso vai se dar na prática. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem aqui na Nova Brasil. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, esse é um concurso unificado, uma dinâmica diferente de concurso público. Para o Executivo Federal é a primeira vez que ele acontece. É um concurso que vai juntar 21 órgãos e vários cargos com salários de R$3.000 a R$23.000. E o candidato que vai prestar esse concurso pode pagar uma única inscrição para participar de um grande concurso público. Na verdade, o Ministério de Gestão e Inovação no Serviço Público juntou 8 blocos temáticos. Cada bloco temático tem um conjunto de órgãos e um conjunto de cargos. Eles têm uma semelhança entre si, uma sinergia entre si. Nós temos ali num determinado bloco cargos de engenharia, no outro bloco cargos de TI, da análise de dados, no outro bloco cargos de saúde. E quem for prestar esse concurso pode escolher por um desses blocos. Dentro desse bloco pode escolher a prioridade dos cargos que quer prestar e vai se deslocar na prova uma única vez, né? Para fazer a prova no dia 5 de maio, presta esse concurso pagando uma única taxa e concorre em pé de igualdade com qualquer das pessoas que vai prestar o concurso, porque a prova vai ser aplicada em 220 municípios. Então dá uma democratizada aí no que diz respeito a essa tentativa de concorrer a uma vaga, de entrar para um desses concursos, não, professor? Sim, Nonato, essa é a grande característica do concurso público unificado. Democratiza, permite que pessoas que estavam distante dos grandes centros possam prestar aquele concurso sem precisar prestar cada um dos concursos para cada uma das carreiras, pagar diversas taxas, né? Porque quando se presta um concurso você paga uma taxa de inscrição, e também permite que essas pessoas não precisem se deslocar aos grandes centros. Grande parte das vagas é para Brasília, mas não são todas. Essas pessoas, na prática, teriam que se deslocar até Brasília para prestar esse concurso. Agora não. Agora elas conseguem concorrer a essa vaga, mesmo distante de Brasília, em um dos 220 municípios espalhados por todo o país. São várias cidades no norte, várias cidades no nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E aí garante a possibilidade dessa pessoa concorrer com outros candidatos que tinham condições financeiras melhores para pagar as taxas, para se deslocar. Essa pessoa também vai conseguir prestar esse concurso, tem chance de ser aprovado e já começam as nomeações a partir do segundo semestre de 2024. Marco, e eu imagino, se eu estiver equivocado você pode me corrigir, tá? Mas eu imagino que essa abordagem simultânea também possa ajudar a reduzir ou inibir alguma irregularidade, alguma ação irregular, seja por parte das pessoas que vão prestar os concursos ou mesmo por parte dos organizadores, imagino eu. Mas tem um ponto interessante nisso. Tem lados positivos e lados que são pontos de atenção para esse concurso, né? Esse concurso é chamado de Enem dos concursos públicos, e não é à toa essa comparação. Ele parece muito com a dinâmica do Enem. Um candidato que presta a prova do Enem não presta para uma faculdade determinada, ele presta para atingir uma pontuação, e aí ele consegue escolher com aquela pontuação qual faculdade ele quer prestar, qual faculdade ele vai cursar, né? Aqui é muito parecido. O candidato vai ter uma prioridade dos cargos, vai dizer qual a prioridade dos cargos, e com a pontuação dele ele pode ocupar aquele cargo principal que ele tinha escolhido ou pode ocupar algum outro cargo. O diferencial é que, mesmo depois que ele tomou posse, se vagar algum outro cargo que é interessante para ele, ele pode trocar de um cargo para outro. O grande desafio de um concurso como esse é a segurança, a logística. São 220 locais fazendo prova ao mesmo tempo e precisa ter uma dinâmica de segurança muito grande para que essa prova não vaze, para que não tenha nenhum risco de ter fraude na prova,
um risco muito parecido com aquele que a gente tem no Enem, que é uma prova aplicada no país inteiro ao mesmo tempo, e um risco muito parecido que a gente tem, por exemplo, com a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que também é uma prova aplicada em mais de 20 locais ao mesmo tempo e que precisa ter uma segurança para que não aconteça nada que possa colocar em xeque a lisura do certame. Então, há alguns pontos de atenção. O Ministério de Gestão e de Inovação do Serviço Público tem que ficar atento a isso, mas, de fato, o concurso dando certo, nós temos aí uma dinâmica de 21 órgãos selecionando ao mesmo tempo. E isso, para o ponto de vista prático da administração pública, é muito bom, porque, de fato, vai selecionar os melhores para as melhores vagas. Ô Marco, antigamente as pessoas sonhavam com um concurso público para efetivamente passar, ter estabilidade no trabalho e por aí vai, era algo que era meio que um objeto de consumo do brasileiro, um desejo profissional do brasileiro. Isso permanece? Qual é a impressão que você tem após tantos anos no que diz respeito a essa adesão aos concursos públicos por parte dos brasileiros? Eles continuam chamando muito a atenção, especialmente por causa da estabilidade? Qual é a tua impressão, Marco? Eu trabalho com concurso público há mais de 20 anos, né? E vejo que nós temos uma sobe e desce aí, não sobe e desce aí com relação à intenção dos candidatos nos concursos públicos. Muitas vezes o concurso tem uma atratividade muito grande por alguns elementos que a gente já conhece. O primeiro, você já disse, a estabilidade. Um servidor público demora para entrar, porque o concurso não é um meio de ingresso fácil, né? Então ele demora para entrar, muitas vezes tem que prestar o concurso algumas vezes. Concurso público não é um projeto de curto prazo, não é uma questão só de sorte, né? Precisa ter preparo, então é um projeto de médio a longo prazo, mas depois que entrou, tem uma garantia de estabilidade. Isso não quer dizer que vai ficar lá para sempre, mas quer dizer que é muito difícil sair também. Só sai com um procedimento específico, administrativo, que vai apurar uma falta grave. Então, essa estabilidade é um ponto que chama atenção. O segundo ponto que chama atenção é o salário. O salário é, geralmente, um salário bastante atrativo, né? Nós temos nesse concurso, para cargos que exigem nível médio de formação, salário de R$8.000, R$7.000. Dificilmente alguém que tem nível médio de formação tem um salário desse na iniciativa privada. Então, o salário também é um bom atrativo. Esses atrativos servem, muitas vezes, para que o candidato se convença de prestar o concurso público. Mas eu sempre digo que é fundamental que o candidato tenha em mente que, para prestar um concurso público e para exercer um cargo público, ele tem que ter vocação. Quem presta concurso público, presta um concurso para trabalhar para o público, para servir ao público, e não para se servir da máquina. Então nós estamos desconstruindo um conceito passado que existia sobre o funcionalismo público, e parte desse conceito era verdadeiro, outra parte não, porque nós temos bons servidores públicos que atendem muito bem a população, mas nós temos ainda, tínhamos mais no passado, servidores públicos que achavam que depois que estavam aprovados no concurso, bastava que ele fosse lá, bater o seu ponto e estava tudo resolvido. Agora não. Agora nós temos que construir servidores públicos que estão dispostos a atender ao público, por isso a vocação é um elemento muito importante. Não adianta ter um bom salário se você estiver numa posição que não lhe faz bem, fazendo uma coisa que você não gosta, fazendo uma coisa que você não tem prazer, porque esse bom salário pode se transformar aí numa fonte para você comprar um remédio para a infelicidade. Não é para isso que a gente quer servidores públicos. Então, um ponto importante dessas pessoas que estão enxergando a oportunidade no concurso nacional unificado, que tem mais de 6.000 vagas e deve ter mais de 3,5 milhões de inscritos, essa é a expectativa, antes de decidir qualquer coisa, verifique se você tem vocação para aquele cargo. Verifique se você tem vocação para ser um servidor público, porque isso é fundamental para que você possa seguir num concurso público. Ô Marco, e como que vocês conseguem então fazer essa medição relativa à vocação, que é algo um pouco subjetivo, né? Quem ali monta a prova, imagino que tem que fazer a montagem dessa prova tentando, né, averiguar se o candidato tem ou não tem a vocação. Como que é feito isso? Porque imagino eu que a maioria das perguntas sejam múltipla escolha. Como que é feito? Rafael, nessa prova a gente tem
uma quebra de paradigmas, tá? Tenho dito que o concurso público muda a partir deste concurso nacional unificado, tá? E a gente vê isso já pelo conteúdo programático. Nós temos do conteúdo programático desta prova, são 8 eixos, né? Em 7 eixos nós temos um conteúdo de conhecimentos gerais comum. E esse conteúdo de conhecimentos gerais comum, ao contrário do que se imaginava, que poderia cobrar língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, que era comum nos concursos, não. Ele está cobrando ética, ele está cobrando conhecimento sobre democracia, ele está cobrando conhecimento sobre administração pública, ele está cobrando questões mais humanas. E esse é um indicativo muito interessante do que o governo quer dos seus servidores. Então ele quer um servidor que tenha conhecimentos técnicos, porque isso vai ser exigido nos conhecimentos específicos, mas também que nos conhecimentos gerais tenham conhecimentos humanos. Conhecimento de realidade política, conhecimento de questões relativas à inclusão, né, a como se relacionar com pessoas diferentes. Tudo isso está no conhecimentos gerais desses concursos públicos. Então, de fato, a apuração para esse concurso público vai exigir muito mais do que a chamada decoreba de questões relativas a regras de língua portuguesa, ou de matemática, ou de questões relativas a regras de direito. Tá? Esse é um ponto importante. Agora, a vocação, dificilmente ela se apura numa prova. A prova objetiva não tem essa finalidade de apurar a vocação. E tem um outro ponto também. A vocação dificilmente se apura por parte da banca examinadora. A vocação tem que ser apurada por quem vai prestar o concurso. Você disse certo, é uma questão subjetiva e quem vai prestar esse concurso tem que levar em consideração se tem ou não vocação. E dificilmente a gente descobre vocação de uma maneira única ou rápida. Ela pode ir mudando. Então é importante que antes de você prestar o concurso, você entenda o que faz aquele cargo, e o edital traz essa regra, traz a concepção do que é aquele cargo e de que atividades serão desenvolvidas. Você tente conhecer alguém que já exerce aquele cargo para saber como é a atividade no dia a dia e tente, de alguma forma, avaliar a sinergia entre aquilo que você gostaria de fazer na sua vida, o seu propósito, né, e o que aquele cargo te permite fazer. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes você entra no cargo, começa a exercer o cargo público e depois que está lá percebe que não tem vocação para aquilo. Tá tudo bem, dá tempo de você mudar, você presta um outro concurso e vai descobrindo a sua vocação com o tempo. O fato é, se você já identifica que você não tem paciência para lidar com pessoas, se falar com pessoas, tratar com pessoas não é o seu forte, se o seu cargo exige atividades burocráticas, você não tem um perfil burocrático, tem um perfil empreendedor, tudo isso já indica que você talvez não tenha vocação para o serviço público. O serviço público é uma atividade mais organizada do ponto de vista burocrático, tem uma série de processos que serão implementados e que você precisa cumprir. Agora, se você tem um perfil empreendedor, talvez não seja a melhor alternativa para você. Não é só pelo salário, não é só pela estabilidade. Tem que levar em consideração a atividade que você vai desempenhar. Isso será bom para você, enquanto pessoa, e também será bom para o Estado. Marco Antônio Araújo Júnior, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Um bom dia para você, bom fim de semana. Bom dia, Rafael, bom dia, Nonato, prazer falar com vocês mais uma vez. O Marco é presidente da ACONEX, Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames, conversando conosco aqui nesta manhã.